São 7 horas em ponto, a gente vai agora ao vivo para o estúdio da Rádio Acrítica FM, que essa semana está realizando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. O entrevistado de hoje é o candidato Marcelo Ramos, do PR. Eu gostaria de dar bom dia a ele, ao Marcelo, também a Adriano Diniz e ao André Alves, que é jornalista, editor executivo do jornal A Crítica e que agora vão começar a segunda matéria, não é isso, Adriano Diniz? A segunda entrevista da série de entrevistas com os candidatos. Bom dia a todos. Bom dia. Como é que vai funcionar, Adriane, até que horas a entrevista? Como é que vai ser toda essa dinâmica? A gente vai começar a entrevista agora, essa é a segunda dos 9 candidatos que vão ser ouvidos aqui no A Crítica Notícia, e essa entrevista dura 30 minutos. Cada candidato tem esse tempo livre para debater qualquer assunto, desde que seja de interesse público, esteja relacionado aos factuais, né, do pleito desse ano. Não podem ser proferidas ofensas contra nenhum dos outros candidatos, e por ordem de sorteio a gente está recebendo hoje o Marcelo Ramos, do PR, aqui no estúdio da Rádio A Crítica, para dar continuidade a essa série de entrevistas, que é uma oportunidade de mostrar as propostas de cada um dos candidatos, principalmente em uma campanha eleitoral como essa, que está mais reduzida, de 3 meses. A gente tem 45 dias oficiais de campanha eleitoral, com menos tempo de rádio, de televisão. Então, essa é uma oportunidade que a Rede Caldeirada de Comunicação abre para que todos os candidatos possam expor as suas propostas. Obrigada, Adriane, André, Marcelo, boa entrevista. Obrigado, então para vocês. Até mais. Até Obrigado, mais. Dani, bom dia. Olha, como a gente... E a gente continua a entrevista agora com o Marcelo Ramos, que tem 42 anos, nascido. A gente vai agora ouvir um trechinho, aí cerca de 5 minutos, do início da entrevista, que nesse momento está acontecendo ao vivo na 93.1 Rádio A Crítica. Vamos ouvir, então. Já foi por 2 vezes vereador e deputado estadual, disputou o pleito para a Prefeitura de Manaus e agora concorre ao governo... disputou para o governo do estado e agora concorre à Prefeitura de Manaus. E também já tenho 43 anos. Já completou? Marcelo, a gente começa a entrevista falando sobre as alianças políticas que são feitas para esse pleito, né? Como deputado estadual, o senhor esteve durante muitas vezes, principalmente na oposição, né, ao governo. E esse ano o senhor está aliado ao governo. O que mudou de lá para cá? O que fez ter essa postura diante desse novo momento? Não, eu não sei a que governo que você diz que eu estou aliado. Pelo que eu entendi, pelo menos pelo que eu li na imprensa, o governador deu declarações de que não se posicionará em relação ao primeiro turno das eleições. Candidato, então, essa é uma questão mesmo que a gente precisa colocar. Eu não sei a que governo que você está se referindo. Então, no caso, governador José Melo, agora, ele apoia a sua campanha ou o senhor está escondendo o governador da sua campanha? Olha lá, André, vamos lá. Primeiro, o governador já se manifestou publicamente sobre isso, dizendo que não apoiará nenhum candidato, pelo menos não participará da eleição no primeiro turno. Vamos lá. Quem apoiou o governador José Melo no primeiro turno da eleição passada? Fui eu ou foi o atual prefeito? Se você abrir na internet agora e digitar o meu nome do governador, você não vai ver nenhuma declaração de amor. Se você abrir agora a internet e digitar Arthur Neto e José Melo, você vai encontrar dezenas de declarações de amor recíproco. Portanto, se tem alguém que tem que explicar a aliança com o governador José Melo, é o atual prefeito. O atual prefeito, inclusive, recebeu 100 milhões do governador José Melo para asfaltar as ruas da cidade e não asfaltou. Então, o atual prefeito é, inclusive, ingrato, porque enquanto o governador tinha uma popularidade razoável e entregava dinheiro para ele, o governador era a pessoa mais importante do mundo. Agora ele quer chutar o governador. Isso significa que se em algum momento o governador se posicionar em seu favor, você não vai rejeitar esse apoio também? Não, olha lá, quem vai rejeitar isso significa, acima de tudo, André, é o seguinte, que nós precisamos separar a eleição de relação institucional. Se você me perguntar se o governador me apoia, eu vou dizer que não, porque ele disse que não. Agora, se você... E porque o vice-governador dele é candidato. Agora, se você perguntar se eu vou passar os próximos 4 anos batendo boca com o governador, eu vou responder também que não. A relação entre o prefeito e o governador deve ser uma relação institucional, republicana. Quando o prefeito e o governador batem boca, perde o prefeito, perde o governador, mas, acima de tudo, perde a cidade. O prefeito precisa entender que ninguém é prefeito do seu partido ou do seu projeto político. Nós disputamos com o nosso partido e com o nosso projeto político uma eleição. Mas do dia que o prefeito senta na cadeira de prefeito, ele é prefeito de todo o povo da cidade de Manaus. Não é papel de prefeito fazer oposição nem a governador e nem a presidente da República. Por exemplo, nos próximos anos, se o governador tiver dificuldade
e disser que vai fechar um CAIC, eu não vou fazer o que o prefeito de Manaus fez, ficar de blá, 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 choramingando pelos cantos. Eu vou fazer o que o prefeito do Rio fez. Eu vou assumir o CAIC. Então, pode ficar tranquilo, povo de Manaus. Não vai ter fechamento de CAIC nem de CAIME, porque eu serei o prefeito a partir de 1º de janeiro de 2017, e se o governador tiver dificuldade, a prefeitura vai assumir. Até porque, ao contrário também do que é dito e repetido pelo atual prefeito, não é verdade que a prefeitura vive uma crise econômica. Eu, inclusive, li hoje o Jornal A Crítica, que diz que, pelas minhas somas, ele teve 4 bilhões a mais. Pelas minhas somas, não. Pelo balanço da prefeitura. Esses números estão publicados no Diário Oficial. É só fazer o dever de casa. Só é ler o Diário Oficial, acompanhar o site de transparência da prefeitura para saber que o atual prefeito teve, até junho, 4 bilhões e 60 milhões de reais a mais do que o prefeito anterior. Ele vai fechar os 4 anos de governo dele com 5 bilhões a mais do que o prefeito anterior. É mais de 1 bilhão por ano, comparado com o prefeito anterior. Só de IPTU, que ele arranca do bolso do cidadão, do meu, do seu, você que está nos ouvindo, ele arrancou 300 milhões de reais a mais do que o prefeito anterior. De ISS, que é o imposto que a gente paga sem perceber, porque está embutido no serviço, ele arrancou 400 milhões de reais a mais do que o prefeito anterior. Candidato, a gente precisa falar do senhor. Pois não, tudo bem, eu só estou... Não, mas não é direito de resposta, são fatos publicados no balanço da prefeitura. Eu só queria voltar ao tema aliança política ainda. O senhor, até um tempo atrás, na linguagem popular, esculachava alguns dos políticos que... Muito menos do que o atual prefeito esculachava o senador Eduardo Braga. Que hoje ele apoia. O senhor se equivocou, o senhor mudou de opinião, o senhor não tinha informações que hoje o senhor tem? Não, não é isso, André. Olha lá. Eu cumpri o meu papel como parlamentar. Não é papel de parlamentar de oposição fiscalizar, é papel de parlamentar fiscalizar. Então, você pode continuar acompanhando então, a entrevista que acontece nesse momento ao vivo na Rádio A Crítica, pela 93.1. O candidato do PR vai estar nos próximos minutos, ainda são 40 minutos de entrevista, respondendo os questionamentos de Adriano Diniz e também do André Alves, do Jornal A Crítica. Você pode sintonizar aí na 93.1 se quiser continuar ouvindo a entrevista. Agora você acompanha aqui no Manhã no Ar a terceira reportagem da série Manaus do Alto. A TV A Crítica convidou os 9 candidatos à Prefeitura de Manaus para verem de outro ângulo alguns problemas presentes, recorrentes, infelizmente, na nossa capital e que interferem diretamente no cotidiano de todos nós, da população. O tema abordado com cada candidato, a ordem de exibição das reportagens, tudo foi definido através de sorteio com representantes das coligações e tudo foi homologado também junto ao TRE. Na reportagem de hoje, eu e o candidato Serafim Correia, do PSB, vamos conversar sobre saneamento básico direto do RC-COP, o helicóptero da rede Calderaro de Comunicação. Imagens que constrangem, números que envergonham. Entre 100 cidades brasileiras pesquisadas pelo Instituto Trata Brasil, Manaus ocupa o 97º lugar no ranking do saneamento básico do país. A lista é elaborada a partir de dados oficiais. Por trás das estatísticas, existe a realidade dura para quem vive em uma área assim. Esgoto a céu aberto, sarjetas contaminadas, lixo na porta de casa, descaso. É um fedor, é um odor. Eu tenho uma lanchonete ali de salgado, caiu minhas vendas por causa disso, por causa desse fedor. A lama ali tá demais. A rua termina onde começam os problemas para os moradores do Jorge Teixeira, terceira etapa. Há mais de 20 anos, essas casas foram construídas em cima de um trecho do Igarapé do Mindu. O ir e vir depende de pontes improvisadas, perigosas. Risco maior é aquele que a gente não vê. A falta de saneamento faz com que os moradores tenham as doenças como vizinhas, inimigas em comum. Dona Ângela teme pela saúde da neta. Aqui é infecção, é dengue, é coceira. Inclusive, o filho da vizinha aqui, ó, madeira nas casinhas, de madeira ali,
ele morreu com uma infecção de uma bactéria. Para cada $1 gasto em saneamento básico, você economiza de 50 a 70 dólares no tratamento daquela pessoa. Então, o investimento em saúde pública ele é primordial, porque ele atinge, primeiro que ele protege as camadas mais vulneráveis da população, crianças e velhinhos. E a população, digamos, de mão de obra ativa, ela também fica preservada, ela não adoece, ela continua trabalhando, continua ativa e não gera gastos para o sistema público de saúde. Difícil explicar os dados do Ministério das Cidades. Apenas 10% de Manaus é atendida por tubulação de esgoto. Todo o restante da água servida é infiltrada no solo ou vai parar direto nos igarapés. Mais de 300 quilômetros de cursos d'água que cortam toda a cidade e foram transformados em canais de esgoto. Pior, quando o problema é agravado pelo próprio poder público, em bairros recém-construídos. Esse aqui é o Conjunto Cidadão, etapa 10. E aqui é um exemplo do que acontece quando o saneamento público não é bem feito. Olha, em várias ruas a situação é essa daqui. Água de esgoto espalhada. Com o passar do tempo são abertos buracos, vem o mato e o lixo é inevitável. O Rodrigo, ele mora aqui há 4 anos e vai mostrar agora pra gente, ó. Isso aqui é um bueiro. Essa tampa não existe, na verdade. Isso aqui é um resto de antena que vocês colocaram aqui por causa das crianças. Exatamente. Isso aqui foi improvisado para que as crianças, quando estiverem brincando, elas não corram o risco de cair aqui dentro. Normalmente, né? Ficaria assim, descoberto, aberto. Sim, foi como nós recebemos, né? Descoberto todas as tampas dos bueiros e dessa forma ficou. Quando a gente olha para cá, para dentro do esgoto, a gente vê o possível motivo para a rua estar desse jeito. Olha só a espessura do cano que foi colocado lá embaixo. Isso aqui, evidentemente, não é suficiente para escoar todo o esgoto do bairro. Sem dúvida. Isso daí são canos de 150, né? Então, o que acontece? Esses canos, misturados com fezes, gordura e dejetos que são despejados na rede de esgoto, acaba entupindo com facilidade e a consequência é isso aqui que vocês estão vendo, né? São 3.000 bueiros abertos na cidade, uma armadilha para crianças como Felipe. Brincar na calçada de casa só com muita atenção da Camila. A tampa nunca foi colocada pela construtora. Há 5 anos é assim. Como é ter filho pequeno com um buraco desse tamanho na porta de casa? Um risco muito grande. Muito grande porque eu tenho uma calçada na frente de casa que eu não posso utilizar, porque o meu medo de meu filho vir com o velocípede dele cair aqui é muito grande. Convidamos o candidato do PSB, Serafim Correia, para ver Manaus do alto. O tema da reportagem, que coube a cada candidato, foi escolhido por sorteio. Serafim vai falar sobre saneamento básico. Nós estamos em cima do Parque do Mindu, que é um importante fragmento florestal. Ele já sofreu algumas agressões, como esse posto de gasolina, como aquelas casas lá embaixo que invadiram, mas isso está, digamos assim, consolidado. Mas o corredor ecológico do Mindu, ele viria da Rua Paraíba até a Reserva Duque, que é onde estão as nascentes. Vejam que o igarapé do Mindu ele está inteiramente poluído, porque ele recebe todos os esgotos da Zona Leste. As pessoas lá atrás, e ainda continua hoje sendo assim, têm os igarapés, na verdade, como esgotos a céu aberto. Essa é uma das grandes chagas, uma das grandes feridas da cidade de Manaus, um problema completamente espalhado por todas as zonas da cidade. Como o senhor, como prefeito, se eleito for, pode tratar essa questão, que é uma questão macro em todas as zonas da cidade, eu repito? Veja, eu entendo que o primeiro passo é nós avançarmos nesse projeto do Mindu, que o dinheiro já está à disposição na Caixa Econômica. É só avançar com a obra. O projeto foi aprovado lá em 2007. Se avançarmos com essa obra, esse será um exemplo. E aí novos projetos terão que ser feitos para poderem ser implantados. O que acontece? Por que é tão difícil essa questão do esgoto na cidade de Manaus, candidato?
Veja, eu acho que primeiro é uma resistência cultural. Por exemplo, todos os edifícios de Manaus teriam que ter estação de tratamento para quando jogasse a água já fosse limpa e tratada. Esse projeto que eu falei, do corredor do Mindu, ele atravessa essa área aqui que está à minha esquerda e vai unir lá com o Parque Ponte dos Milhares. Um outro problema que existe na cidade de Manaus e que tem a ver com o saneamento básico também é a questão dos bueiros, né? Parece um problema menor, ele não é tão visível assim para a maioria das pessoas, mas para quem tem um bueiro aberto na porta da sua casa, na sua rua, correndo o risco de sua criança cair dentro, mortes ocorreram já por esse fato, é um problema bastante sério. O que pode ser feito, hein, candidato, para solucionar? Hoje existem pelo menos 3.000 bueiros abertos na cidade de Manaus. São perigos iminentes que estão, sobretudo, na periferia. Veja, são duas questões. Uma de responsabilidade do município, da prefeitura, que é exatamente manter isso. Quer dizer, o bueiro quebrou, ele tem que ser substituído. Agora vem a segunda questão, que é muito delicada, é a cultura dos nossos motoristas de colocarem o carro estacionado em cima das calçadas. O que mais quebra bueiro em Manaus é exatamente isso, é você estacionar carro em cima da calçada. E depois que quebra o bueiro, até que a prefeitura seja comunicada para ela atuar, é desproporcional a quantidade de pessoas que quebra bueiro em Manaus, irresponsavelmente, das equipes da prefeitura que cuidam dessa parte. Agora, de outro lado, a questão do entupimento de bueiro diz respeito ao lixo que é jogado nas ruas e que terminam obstruindo o bueiro. Por exemplo, tem uma coisa que é muito difícil você desobstruir um bueiro, que é a questão dos cocos. Quem vende coco e joga coco e o coco vai para o bueiro, aquilo ali é complexo para depois você retirar. A gente agora está exatamente sobrevoando o Conjunto Cidadão 10, que eu me referia há pouco, né? Quer dizer, o senhor enfatiza isso, é preciso haver um acompanhamento dessas obras. Exatamente. Eu não sei se a prefeitura acompanhou, mas daqui de cima a gente vê que ele sofreu muitas modificações do projeto original. Foram feitos muitos puxadinhos aí. Qual seria o ponto primeiro que tu atacarias em termos de saneamento básico? Olha, eu entendo que principalmente a parte de esgoto, a concessionária que hoje detém o controle da concessão do abastecimento de água e da coleta e destino final do esgoto, tem que ser cobrada para ela implantar o serviço nos moldes em que ela assumiu o compromisso. O que fazer, candidato, para esse problema que é crônico na nossa cidade? Primeiro, cobrar da concessionária que tenha concessão da distribuição de água e coleta de esgoto. Segundo, investir em educação ambiental. O saneamento básico da cidade de Manaus tem jeito? Tem, mas precisa começar agora para ele ter um ponto de equilíbrio daqui a 30, 40 anos. Amanhã, o nosso convidado na série Manaus do Alto é o candidato do PT, José Ricardo. Ele vai falar sobre sistema viário. Acompanhe agora a agenda dos candidatos a prefeito para este feriado de 7 de setembro. Arthur Neto cumpre agenda de campanha somente à tarde, quando grava programa eleitoral. Henrique Oliveira tem agenda eleitoral pela manhã, quando realiza visita a bairros da Zona Leste e reúne com lideranças comunitárias da área. Issa Abraão tem agenda política à noite, quando participa de entrevista no A Crítica na TV e tem um encontro com o movimento Juventude 12. José Ricardo cumpre agenda à tarde com participação no ato Grito dos Excluídos e carreata no bairro Jorge Teixeira. Luiz Castro, pela manhã, grava programa para a TV, à tarde se reúne com candidatos a vereador e à noite se reúne com apoiadores da campanha. Marcelo Ramos, pela manhã, concede entrevista à Rádio A Crítica, realiza panfletagem nos arredores da Arena da Amazônia e faz adesivagem de carros no Passeio do Mindu. À tarde, realiza caminhada no bairro de São José 1 e à noite se reúne com moradores da colônia Terra Nova.
Queiroz faz caminhada e panfletagem nos bairros Coroado e Ouro Verde, na Zona Leste, pela manhã. À tarde, participa da campanha em defesa à vida no centro da cidade e à noite se reúne com a militância. Serafim Correia, pela manhã e à noite, tem reuniões internas e gravações de programas sem horários pré-definidos. Silas Câmara, pela manhã, dá entrevista para uma emissora de TV, à tarde grava programa eleitoral e à noite concede entrevista e participa de reunião com líderes comunitários. Em Manaus são pontualmente 7h20. Para você que acordou agora, a gente já tem texto, né? Feriado. A gente vai resumir para você o que já foi notícia até agora no programa. O acidente aconteceu por volta das 11h30 da manhã de ontem, na Avenida Solimões, mas não houve vítimas. De acordo com informações do Manaus Trans, o tombamento também causou a queda de um poste de iluminação nesta área. Cadeirante entra armado em um hospital de Maués e tenta matar um paciente. Segundo informações da polícia, Wilson Paiva de Matos, de 38 anos, fingiu que precisava de atendimento médico e efetuou 2 tiros contra Alex Pereira de Lima, de 27, durante o festival de verão realizado no município. O cadeirante foi preso em flagrante e será autuado por tentativa de homicídio. Polícia identifica motorista que causou acidente no viaduto Gilberto Mestrinho no último domingo. Tiago Dinelli Lima, de 23 anos, está com a CNH vencida e continua foragido. Ele dirigiu o veículo Honda Fit que atingiu o engenheiro Heitor Aparecido da Silva, de 56 anos, que morreu por conta do acidente. Polícia prende o terceiro suspeito de matar o advogado Gilson Guimarães Lage, de 87 anos. O crime aconteceu na casa da vítima em julho desse ano, no bairro Presidente Vargas. Os suspeitos vão responder por latrocínio, roubo seguido de morte. E na série De Frente com a Realidade, o candidato Henrique Oliveira acompanha de perto o drama de famílias que sofrem com a falta de água em casa. Ele apresentou propostas para esse e outros problemas, como o preço da tarifa e poço artesiano. No próximo dia 11 de setembro, o Código de Defesa do Consumidor completa 26 anos de vivência. Em alusão à data, a Ordem dos Advogados do Brasil lança a campanha Mero Aborrecimento Tem Valor. Para falar mais sobre a ação, eu recebo aqui no estúdio o advogado, membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, o Ramacris Sondres. É isso? Acertei teu sobrenome? É isso. Então, bom dia. Muito obrigado por ter vindo aqui com a gente nesse feriado. O que me chama muita atenção é o nome da campanha, né? Olha só, Mero Aborrecimento Tem Valor. Tem valor? Tem valor. Tem valor. Antes de mais nada, bom dia. Bom dia a você. Bom dia. Bom dia aos seus telespectadores. Na realidade, tem valor sim. Imagina você, um consumidor, né, da população, você precisa receber uma coisa que você vai... um serviço que precisa ser prestado para você, né? E de repente a pessoa age com você como se estivesse te fazendo um favor, né? E aí os tribunais têm decidido muitas vezes, têm feito uma distinção entre esse dano moral, né, e o mero aborrecimento. E que, na verdade, nós consideramos que sejam a mesma coisa, porque o constrangimento é o mesmo. Não importa o período de tempo que você passou para resolver aquele problema ou o constrangimento que você passou. Importa que você foi ferido. Ou seja, o mero aborrecimento funciona em termos de consumo assim. Você sai de casa, você acorda bem, aí você toma seu banho, seu café, troca de roupa, vai numa loja, por exemplo, para receber algum serviço. Chega lá, você tem que enfrentar fila, você perde tempo mais do que necessário, às vezes o atendente te trata mal se você faz alguma reclamação. Poxa, eu estou esperando tempo, é isso mesmo, vou fazer o quê e tal. Isso te causa um aborrecimento. Não chega, como alguns juízes dizem, a ser um dano moral, mas esse aborrecimento de ter, muita gente diz assim, pô, estragou meu dia, isso já causa um incômodo e isso merece ser reparado. Essa a tese? Exatamente. Esse é o objetivo da campanha. Tentar entender por que os nossos tribunais, né, têm fundamentado, têm feito essa diferença entre dano moral e mero aborrecimento. Então, nós encampamos essa ação, né, no sentido de fazer um levantamento exatamente, né, desse entendimento dos tribunais como excludente de responsabilidade civil. Vocês fizeram esse levantamento, Ramacris? O que vocês encontraram? Na verdade, nós temos encontrado um grande diferenciamento, né? Eles não são unânimes no sentido de entender o que é o mero aborrecimento e o que é o dano moral. São critérios pessoais do juiz. São critérios pessoais do juiz. O que acaba acontecendo é o seguinte, eles trabalham muito com a questão do lapso temporal. O que é isso? Por exemplo, nós temos a questão, vou dar um exemplo da fila do banco. Nós temos uma lei que determina que os bancos devem atender os clientes em 15 minutos, em dias normais, etc., até 25 minutos em dias de pagamento. E o que acontece é o seguinte,
eles têm considerado o seguinte: se você sofre um dano moral por um período dilatado de tempo, né, então você tem direito a uma indenização. Curto, não. Se você tem um período pequeno, né, aí você não tem direito, é mero aborrecimento. Por exemplo, eu tive pessoalmente um caso, né, onde uma cliente teve um problema com um banco e ela passou aí mais de um ano tentando resolver, se municiando de todas as provas, entrando em contato com todos, né, telefonando para lá, sendo todo o tempo esquecida, destratada, e mesmo assim o juiz decidiu que não passava de mero aborrecimento. Que ela não tinha tido algo mais grave. Ela não tinha tido algo mais grave. Ontem, por sinal, por coincidência, eu estava conversando com meu irmão exatamente sobre isso, né? Que às vezes a gente vê na população um conformismo muito grande. É uma característica do brasileiro, mas eu acho que, além disso, o amazonense em si tem essa característica muito grande em relação, inclusive, a serviços do poder público. Não, vai acontecer em algum momento, a gente tem esperança que isso mude. E acontece da mesma maneira em relação do consumidor com aquele prestador de serviço. Você acha que isso está mudando, está piorando? Você concorda que as pessoas são muito conformadas, muito mais do que deveriam? É verdade. As pessoas realmente são muito conformadas, né, com tudo que acontece no dia a dia, principalmente com esse tipo de tratamento. Seja no transporte público, seja no poder judiciário, seja nas prestações de serviços privadas. As pessoas acabam por dizer assim, O engraçado é o seguinte: sempre que acontece alguma coisa que aborrece você ou que te chateia, você sai de lá e diz assim, vou procurar meus direitos. Aí você atravessa a porta e diz, deixa pra lá. E esse é o grande problema. Esse deixar pra lá é que acaba perpetuando esse tipo de comportamento, esse tipo de má prestação de serviço. Se as pessoas se conscientizarem que o mero aborrecimento ele realmente tem valor, então nós vamos trabalhar no sentido de coibir esse tipo de ato, ou seja, que a prestação de serviço seja realmente prestada como ela deve ser, não como uma prestação, eu estou te fazendo um favor. Mas você concorda comigo que isso talvez não seja uma questão cultural ou educacional, mas talvez um descrédito que a própria justiça teve pela morosidade e pela falta de resultado? Porque a gente pega, por exemplo, democracias como os Estados Unidos. Lá qualquer pocinha que você está ali num shopping ou na rua mesmo, sempre tem vários, cuidado, isso aqui pode ter um perigo, porque eles sabem que se alguém cair ali e tiver algum dano, nem precisa quebrar a perna, não. Se for motivo de chacota, se sujar a roupa e tudo, vai para o tribunal e vai ser ressarcido. Da mesma maneira, o poder público, né? A calçada é direita, porque se a pessoa quebrar a perna ou tiver alguma dificuldade, processa o Estado e tem um resultado. Você não acha que talvez o brasileiro esteja desiludido um pouco com esse resultado que demora para vir? Daniela, eu concordo com você. Realmente nós temos um problema grande que muitas vezes não... Às vezes, eu acredito, sinceramente, eu acredito que ele seja muito maior do que a gente pensa. Na verdade, eu não culparia o Poder Judiciário pela morosidade em si. São muitos processos, é muita coisa acontecendo. Nosso governo, a política em si, ela tem tido muitas dificuldades. Daí o problema com os concursos, né, para poder suprir um quadro que realmente fosse condizente com a quantidade de processos que existem. Por isso, muitas campanhas, inclusive atualmente a OAB participou de uma campanha, né, para tentar diminuir esses processos, né, dentro do judiciário. Que no caso, os processos chamado varas de pequenas causas, é isso, pequenas causas, ou seja, eu não diria que é culpa exclusivamente do judiciário. O judiciário precisa de um contingente, mais estrutura, né? Mas eu creio que ele trabalha, assim, no sentido de tentar dirimir, de tentar resolver isso. Vamos falar então da campanha Mero Aborrecimento Tem Valor. Como é que vocês vão desenvolver essa campanha? Quais as ações que vocês devem fazer? Olha só, essa campanha ela foi iniciada, né? Ela foi lançada nacionalmente no mês passado, né, por ocasião da Semana do Advogado em Alagoas. Desculpa, isso aqui eu tenho algumas anotações aqui. Não, imagina, claro, são apontamentos. Tá? Ela foi idealizada você é advogado, tem que ter os argumentos. Ela foi idealizada pela Defesa do Consumidor e os Juizados Especiais, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, de Mato Grosso, mas foi lançada nacionalmente, né, na Semana do Advogado pela Ordem de Defesa dos Advogados do Brasil, da Seccional de Alagoas. Certo. Tá? Ela foi encampada também, o Conselho Federal assumiu também essa ideia de mero aborrecimento tem valor, juntamente com a OAB Nacional. E aqui no Amazonas, o compromisso ele foi firmado pela nossa vice-presidente da OAB Seccional Amazonas, doutora Adriana Lopresti Mendonça,
né, que assumiu o compromisso de nós trabalharmos veementemente para combatermos, né, essa questão dessa diferenciação entre mero aborrecimento e dano moral. Ou seja, nós vamos trabalhar para que a população entenda que mero aborrecimento realmente tem valor. E procure seus direitos, E procure né? seus direitos. 11 de setembro começa com que ações? Nós vamos estar no dia 11 de setembro, domingo agora, como você disse no início da matéria, comemorando aí os 26 anos de lançamento do Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos estar às 8 da manhã, de 8 a meio-dia, ali na Eduardo Ribeiro, né, na feira da Eduardo Ribeiro. E nós aproveitamos para convidar vocês todos a participarem, não só vocês, mas a população em geral, onde nós vamos estar distribuindo uma cartilha, a segunda edição da cartilha de defesa do consumidor, com orientações, né, para que o consumidor possa estar cada vez mais esclarecido com relação aos seus direitos. E nós estamos estendendo isso não só para os consumidores, mas para a população em geral. É porque, na verdade, as pessoas às vezes não procuram porque elas não sabem que tem aquele direito. Acham que tem que ficar assim na fila, acham que tem que submeter a determinadas humilhações que nem sempre são, às vezes, muito claras, né, que prestam serviço. Elas, às vezes, são indiretas, mas estão ali não só tirando o humor, mas tirando a autoestima, às vezes, da pessoa que se submete àquilo, onde, na verdade, aquele prestador, quando é um caso prestador de serviço público, é um funcionário daquela pessoa que é cidadão e paga imposto, né? As pessoas não têm essa consciência. Exatamente. Além da distribuição da campanha, vocês pretendem levar para escolas, algo assim? Sim, nós pretendemos não só... Ela não vai ser uma campanha única. Certo. Tá? Ela já foi encampada, como eu disse anteriormente, por todas as seccionais dos estados, né? Ela está no país inteiro. E nós pretendemos não só... No domingo será o lançamento, dia 11, às 8 da manhã, na Feira do Eduardo Ribeiro. Mas nós vamos estar, sim. Vamos estar na porta de estabelecimentos, vamos estar nas ruas, vamos montar estandes. Enfim, a gente vai estar realmente aí enganjado, né, trabalhando bem firme para conscientizar a nossa população que ela tem direitos, e ela precisa conhecer esses direitos. E nós estamos com a nossa OAB, né, de portas abertas também, para receber quem quer que queira tirar dúvidas. A nossa Comissão de Defesa do Consumidor também fica lá à disposição. Como é que faz? Procura vocês direto? Onde é que fica? Como é que é? Fica na Paraíba, tá, né, na avenida, eu acho que é Humberto Calderaro, né? É Humberto Calderaro. Ele fica um pouquinho antes ali daquele supermercado que tem ali no meio, exatamente, bem no meio da Paraíba. Bem no meio da Paraíba, Humberto Calderaro. Ao lado do supermercado. Você pode chegar lá, pode procurar por qualquer membro da Comissão de Defesa do Consumidor. Né? A nossa própria presidência está de portas abertas, né, para receber, para tirar dúvidas, para orientar, para direcionar, né, essas pessoas. Ou no nosso site. Qual é o site? Nós temos o site da OAB, oabam, né, .org.br, e você pode entrar em contato conosco através do e-mail consumidor@oabam.org.br ou cdc@oabam.org.br. Olha só, está no seu vídeo nesse momento, a gente acabou de colocar. Isso é bastante importante porque muita gente, como a gente já disse aqui, se cala, mesmo tendo direito, porque não sabe onde procurar. Não é nem preguiça não, né? A pessoa, eu acho que não vou fazer, mas é que é tão difícil, não sabe, vou contratar um advogado, não vou, como é que eu faço? Se você tem ou não direito, deve receber ou não essa atenção, é só procurar um especialista, um advogado da OAB. O serviço é gratuito, né? Qualquer pessoa pode ir lá e ter essas orientações, pelo menos essa primeira orientação de o que fazer, que caminho seguir. E se você puder, dia 11 de manhã, bem cedinho, vai lá pegar sua cartilha ou entra aqui no site que a gente está mostrando agora no seu vídeo. Muito obrigada. Eu conversei com Ramacris Elessondres, da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Amazonas, que está aí organizando, ajudando a organizar, capitaneando a campanha Mero Aborrecimento Tem Valor, que procura não fazer tanta diferença assim junto ao judiciário entre o mero aborrecimento, no caso de um maltrato qualquer durante uma negociação comercial, e o constrangimento, o dano moral, né? Que é cada vez mais aproximar esses dois constrangimentos. Obrigada, foi um prazer recebê-lo aqui. Nós que agradecemos, nós da Comissão de Defesa do Consumidor, em nome da OAB Seccional Amazonas e do nosso presidente, né, o Dr. Marco Aurélio Choi, e a nossa vice-presidente que encampa, né, preside essa campanha com muita garra, doutora Adriana Lopreste Mendonça. Muito obrigado. O Choi, que você é parceiro nosso, sempre estou aqui também no Manhã no Ar. E muito obrigada por você ter vindo nesse Nós feriado. que agradecemos. Um bom dia. Bom dia. Olha, a Receita Federal libera amanhã o 4º lote de consulta à restituição do imposto de renda. Um dinheiro a mais que às vezes não está esperando. Vem em boa hora com certeza, né? A Tamires Clé traz mais informações
sobre esse assunto com a gente volta a falar com ela ao vivo, não é isso, Tamires? Quantas pessoas devem receber? Como fazer para saber se estão incluídas já nesse lote, Tamires? Dani, só aqui no Amazonas são mais de 20 mil contribuintes que vão receber nesse quarto lote do imposto de renda. São quase 31 milhões de reais em restituição. E para saber se você vai receber agora nesse quarto lote é bem fácil. Entra lá na internet no endereço idg.receita.fazenda.gov.br. Se tiver alguma dificuldade com a internet, não tem problema, é só você ligar para o 146 e ter todas as informações, saber se você vai receber ou não e saber se está tudo certinho com o seu cadastro lá do imposto de renda. Além disso, você também tem a opção do aplicativo para smartphones e tablets da Receita Federal, que é disponível para iOS e também Android. É só baixar lá e você também pode consultar e saber se os seus dados cadastrais estão todos corretos. E a previsão é que, na verdade, o crédito bancário caia no dia 15 de setembro. Você vai poder consultar a partir de amanhã, mas o dinheiro só deve cair mesmo lá para o dia 15 de setembro. E se houver qualquer problema, você tem que ligar para os telefones 4004-001, se você estiver na capital. E se você estiver em qualquer outra localidade, é só ligar para o 0800 729 001. Em qualquer outro local, como eu disse, além das capitais. Então fica ligado se você tem se tem dinheiro para receber agora nessa restituição, se tem direito, se não tem, é só você entrar em todas essas opções que eu dei, lembrando que a restituição é feita primeiro para aqueles contribuintes que têm algum tipo de deficiência e logo depois para os outros contribuintes na ordem que foram feitas as declarações. Então fica ligado, esse dinheiro, como você disse, Dani, é sempre muito bem-vindo, né, Dani? Obrigada, Tamires Clécio. Tomara que essas informações aí deixem o pessoal acordado, atento, né, e procure aí esse benefício, né, que tem direito. Obrigada, Tamires. Olha, são 7h37, a gente faz agora um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com informações do jogo do Brasil e Colômbia. Brasil venceu, a gente sabe, a gente mostra detalhes, como é que foi essa organização, como é que foram os gols. Olha aí as imagens para você. Lotada a Arena da Amazônia, o pessoal fazendo festa. A gente volta já já.